Então, no nosso tópico 2, né, nós vamos falar aqui, ó, não ande fora da vontade de Deus. Nós vimos aí no tópico 1 que Josafá fez aliança com o rei de Israel, o rei Acabe, que era um rei mau, né? A nossa revista traz isso, a Bíblia mostra isso, que era um rei que matava os seus profetas, né? Então Acabe era um rei muito mau. E Josafá acaba fazendo aliança ali, de repente até por uma segurança, se caso ele precisasse ali de uma ajuda mais próxima, o rei de Israel, no caso, o Acabe poderia ajudá-lo em alguma, mas não tinha necessidade disso. Deus já era parceiro de Josafá, então não precisava fazer uma terceira aliança. Mas Josafá acaba também por esse, de repente, por ter tentar fazer ali os dois reinos voltar a se falar, né? Porque era um povo só. Então, por tentar ali, de repente, a comunhão dos dois reinos, acaba também dando, né? Casando, né? Casando seu filho, o nome do filho dele era Jorão, se casou com a filha do rei Acabe, né? Atalia. E a Atalia, filha do rei Acabe, com Jezabel, vocês vão lembrar dela também, que a gente falou na aula passada, né? De Jezabel. Então, acabam ali fazendo uma aliança até entre famílias, né? Do reino do sul, né? De Judá, e o reino de Israel. Então, olha só, muitas vezes são falsas amizades, né? Deus nos presenteia com amizades boas, mas o inimigo também tenta nos confundir, colocando amizades ruins, amizades falsas, né, diante de nós. Então nós precisamos pedir o discernimento de Deus, buscar a Deus, orar a Deus sobre as nossas amizades, ver com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando. Eu poderia dizer até que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Nosso bispo Abner, nessa lição, ele nos faz aqui esse alerta, tá? Sobre amizades, falsos amigos, né? Olha só, eu vou ler na íntegra aqui o que ele nos escreve, tá? Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos, entre aspas, aqui ele coloca, né? Que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã, se quisermos gozar de uma vida eterna. Então, amigos do meretrício, amigos do roubo, amigos de intriga, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado. Olha só o que ele escreve aqui para nós. Que preciosas lições que nós estamos tendo aqui hoje, né? Nós devemos afastar essas pessoas. Como que a gente faz isso? Logo a gente vê se essas pessoas foram enviadas por Cristo ou se foram enviadas pelo inimigo para nos tirar do foco, né? Então nós devemos ficar atentos e observar quem são os amigos que estão à nossa volta, tá? Ali no contexto que a nossa revista nos traz de Josafá, ele tentou fazer amizade ali então com o povo, né, do reino de Israel, mas as amizades humanas, né, as decisões humanas são frustradas, né? Deus, ele sabe das coisas melhor que a gente. Então ali ele estava com uma intenção, mas o rei Acabe tinha outras intenções, né? O rei Acabe, como eu já disse, era um rei mau, e ele tinha outras intenções nesse relacionamento com Josafá. Então, para vocês verem como que as alianças erradas elas podem causar mal, né, danos irreparáveis. Então, Josafá ele aceita, né, o convite do rei Acabe para ir para uma batalha, né, lá de Ramote de Gileade. E o profeta Micaías, né, primeiro ali era de costume, né, antes de ir para alguma batalha, ouvirem os profetas. E aí todos os profetas ali de Acabe falaram para ele, né, que poderia ir para a guerra, que Deus era com ele, que eles iriam vencer.
Mas Josafá pergunta, né? Mas tem mais algum profeta ainda? Né? E falou, tem um ainda, mas ele só fala, o Acabe falou, mas ele só fala coisa ruim para mim. Mesmo assim, mandaram ir lá chamar Micaías. E Micaías chegou ali, né? O oficial até falou para Micaías, quando foi buscar ele, ó, todo mundo diz que é para a gente ir para a guerra, que Deus é conosco. Eu espero que você fale a mesma coisa lá. E aí Micaías falou, ó, eu só vou dizer o que Deus me mandar dizer. Quando Micaías chegou ali, ele foi até com um tom meio que irônico, né? Disse que poderia ir para a guerra, que Deus estava com ele. E aí Josafá disse assim, percebendo isso, disse assim, não, diga a verdade, diga o que Deus falou. E ele falou assim, olha, vocês vão para a batalha, vocês vão vencer essa batalha, mas o rei Acabe vai morrer nessa batalha, né? E aí o rei Acabe muito se indignou, mandou prender Micaías, empurrar ele numa prisão, ficar pão e água, até quando ele voltasse da batalha. Quando eles foram para a batalha, Josafá e Acabe disse, olha, eu não vou com as minhas vestes reais, você vai com as suas vestes reais, mas eu não vou não, eu vou disfarçado, né? Então Acabe ficou com medo e foi disfarçado para essa batalha. E a ordem do lado, né, dos inimigos era primeiro matar o rei, né? A gente sabe que é uma tática de guerra antiga. Se você matar o comandante, a tropa toda fica, né, desenfreada, sem saber o que fazer. Então a tática era essa: matar o comandante, que era o rei Acabe, matar o rei. Só que eles, quando vai em quem estava com as vestes reais, viram que não era Acabe, né? Era Josafá. E aí, por muito pouco, né, Josafá diz ali que não era o rei de Israel e por muito pouco ele não morre. Mas a Bíblia também não explica muito bem aqui, né? Mas diz que uma flecha, um soldado atirou uma flecha e acertou entre a junta da armadura de Acabe. Acabe estava disfarçado no meio da tropa e uma flecha acertou, né, na junta da armadura dele e o feriu. E por conta desse ferimento, Acabe morreu, né? Então se cumpriu ali o que o profeta Micaías tinha dito. Acabe morre nessa batalha. Então por muito pouco Josafá também não morre nessa batalha. Então olha só aonde ele foi se meter. Então eles perderam essa batalha, né? Foram vencidos, o rei Acabe morre e Josafá por um pouco, por um triz, não morre também. Então não morreu por quê? Porque Deus ainda tinha planos grandiosos, né? Ele foi desobediente a Deus, mas Deus ainda tinha planos na vida de Josafá e poupou a vida dele. Então olha aí, aonde a gente está se metendo, as nossas amizades, muitas vezes a gente está indo por caminhos que não agradam a Deus. Deus já livrou muitas pessoas aqui que estão até assistindo essa aula, que não era mais para estar aqui assistindo esse vídeo, para estar aqui assistindo essa aula. Não era para estar vivo mais e Deus os livrou. Por quê? Porque Deus ainda tem planos grandiosos na sua vida, né? Você tomou decisões erradas em algum momento da vida, mas Deus te poupou. Muitos amigos já se foram, já morreram até, né? Então Deus tem te poupado, Deus tem te abençoado, porque Deus ainda tem coisas grandes para fazer. Então fica uma dica aqui, meus irmãos, fica uma dica aqui preciosa, né? Uma dica preciosa aqui nesse tópico 2. Devemos focar em Deus, buscar nele a sua vontade para nós, a fim de não cairmos em ciladas que nos levarão ao caos, né? Então fica essa dica, fica esse ensinamento para nós. Nossas amizades, aonde nós estamos entrando, com quem nós estamos nos relacionando, né? Fica isso daqui para a gente, fica esse ensinamento nesta manhã. Josafá por muito pouco perde sua vida ali, por fazer aliança com pessoa que não agradava a Deus, por fazer amizades, por mesmo Deus alertando através do profeta, Deus usando pessoas para alertá-lo,
Mesmo assim, ele cometeu ali esse erro de não ouvir a voz de Deus. Então, fica essa dica para nós, escolhermos bem, orar a Deus, ver com quem nós estamos nos relacionando, para a gente não cair, não incorrer no erro e depois nossa vida virar um caos. Agora nós vamos ver no tópico 3 uma batalha épica, né? Que Deus ele livra o povo de Judá. Então nós vamos discorrer agora no tópico 3 uma batalha incrível, onde Deus trabalha pelo seu povo. Nós vamos ver aqui como é o agir de Deus na vida daqueles que ele guarda.